Isolde e James acolheram os meninos Boot como se fossem seus próprios filhos e adotaram os garotos. Isolde compartilhava histórias de Hogwarts que ela tinha aprendido com Gormlath, com algumas modificações, é claro, para que as histórias fossem agradáveis e da maneira como ela imaginava Hogwarts. Os dois meninos queriam muito estudar em Hogwarts e frequentemente perguntavam por que eles não poderiam voltar para a Irlanda e aguardar suas cartas de aceitação. No entanto, Isolde hesitava em revelar a assustadora verdade sobre Gormlath, optando por tranquilizar os meninos de que, quando completassem 11 anos, ela de alguma forma conseguiria varinhas para eles, considerando que as varinhas de seus pais estavam além de qualquer conserto. Ela prometeu a eles que faria uma escola de magia dentro dos limites da propriedade em que viviam. E aí, obviamente, que essa promessa ativou a imaginação de Chadwick e Webster. A visão que os garotos tinham de uma escola de magia era fortemente baseada no conhecimento que eles tinham de Hogwarts, e isso fez com que eles quisessem que sua escola tivesse 4 casas, assim como na Escola de Magia e Bruxaria Britânica. Inicialmente, a ideia de nomear as casas em homenagem a si mesmos como fundadores foi considerada, mas foi rapidamente descartada quando Webster expressou dúvidas de que uma casa chamada Webster Boot jamais alcançaria o sucesso. Em vez disso, eles escolheram individualmente suas criaturas mágicas favoritas para representarem as casas. Para Chadwick, um garoto inteligente, mas ocasionalmente explosivo, o Pássaro Trovão cativou sua imaginação, uma criatura majestosa capaz de conjurar tempestades enquanto voa pelos céus. Webster, de natureza argumentativa, mas de lealdade inabalável, escolheu a Pumaruna, uma fera mágica semelhante a uma pantera, renomada por sua velocidade, força e quase invencibilidade. Quanto a Isolde, sua afinidade pela serpente chifruda perdurava. Ela ainda visitava a criatura majestosa de tempos em tempos e sentia uma conexão inexplicável com a serpente, quase como se ela fosse uma parente. Quando questionado sobre sua criatura mágica preferida, James se viu em um verdadeiro dilema. Como o único Nomad na família, o único que não era bruxo, ele não conseguia se conectar com nenhuma criatura mágica. Mas, após cuidadosa consideração, ele escolheu o Puckwood, simplesmente porque as histórias que Isolde tinha contado sobre o irritadiço William nunca deixavam de arrancar boas gargalhadas dele. E assim foram criadas as 4 casas de Ilvermorny, e embora os 4 criadores ainda não tivessem percebido muito de suas próprias personalidades, acabaram se sobressaindo em suas casas, de acordo com as criaturas mágicas que escolheram de forma tão descontraída. Ao longo dos anos seguintes, a reputação de Ilvermorny cresceu constantemente. A antiga casa de granito se expandiu e se transformou em um castelo. Mais professores foram contratados para atender à crescente demanda da escola. Agora, bruxos e bruxas de toda a América do Norte eram enviados para estudar lá, tornando-se uma escola interna. No século XIX, Ilvermorny já tinha conquistado a reputação internacional que possui atualmente. Isolde e James permaneceram como diretores de Ilvermorny por muitos anos, sendo amados por diversas gerações de estudantes que os consideravam como membros de suas próprias famílias. Isolde e James viveram por mais de 100 anos. Eles testemunharam a cabana de Ilvermorny se transformar em um castelo de granito e morreram sabendo que sua escola era tão famosa que famílias mágicas de toda a América do Norte desejavam educar seus filhos lá. Eles contrataram mais funcionários, construíram dormitórios e protegeram sua escola dos olhos dos trouxas com encantamentos inteligentes. Resumindo, a garota que sonhava em estudar em Hogwarts ajudou a fundar uma escola equivalente no continente americano. Como era de se esperar de uma escola fundada também por um trouxa ou um nomad, Ilvermorny ganhou fama por ser uma das escolas de magia mais democráticas e menos elitistas. Logo nas portas de entrada do castelo de Ilvermorny há 2 estátuas de mármore representando Isolde e James. Já dentro do castelo tem uma sala circular com uma cúpula de vidro no topo e um balcão de madeira ao redor da sala que fica no andar de cima. E nesse espaço se encontram 4 enormes esculturas de madeira que representam as casas de Ilvermorny: a serpente chifruda,
a Pumaruna, o Pássaro Trovão e o Pukwudgie. A seleção das casas em Ilvermorny acontece assim. Enquanto o resto da escola fica observando no balcão lá em cima, os novos alunos entram na sala de entrada. Eles se espalham pelas paredes e, um por um, são chamados para ficar em cima do símbolo do nó górdio, no meio do chão de pedra. A escola fica em silêncio, esperando pela reação das esculturas encantadas. Se a serpente chifruda quiser o aluno, o cristal em sua testa se acende. Se for a Pumaruna, ele ruge. O Pássaro Trovão mostra a aprovação batendo as asas, e o Pukwudgie levanta sua flecha no ar. E aí, se mais de uma estátua demonstrar querer incluir o aluno em sua casa, a escolha fica por conta do aluno. Isso acontece muito raramente, talvez uma vez a cada década. E isso aconteceu com Serafina Pickery, por exemplo, que foi presidente da Macusa de 1920 a 1928. Ela foi a única bruxa de sua geração a receber essa honra, sendo oferecida um lugar em todas as 4 casas. E ela escolheu a Serpente Chifruda. Alguns dizem que as casas de Ilvermorny representam um bruxo ou bruxa completos. Tipo, a mente é a Serpente Chifruda, o corpo é a Pumaruna, o coração é o Pukwudgie e a alma é o Pássaro Trovão. Outros dizem que a Serpente Chifruda é para os estudiosos, a Pumaruna é para os guerreiros, o Pukwudgie é para os curandeiros e o Pássaro Trovão é para os aventureiros. Tina Goldstein, que a gente vê na série de filmes de Animais Fantásticos, foi da casa Pássaro Trovão e sua irmã Queenie foi da casa Pukwudgie. A cerimônia de seleção não é a única grande diferença entre Hogwarts e Ilvermorny, apesar das escolas terem suas semelhanças. Depois que os alunos são colocados em uma casa, eles vão para um salão onde escolhem ou são escolhidos por uma varinha. Até a revogação da lei de Rappaport, em 1965, que exigia estrito cumprimento do Estatuto Internacional de Sigilo em Magia, as crianças não podiam ter uma varinha antes de chegarem a Ilvermorny. Além disso, as varinhas precisavam ser deixadas em Ilvermorny durante as férias, e só aos 17 anos de idade é que o bruxo ou bruxa era legalmente autorizado a levar uma varinha fora da escola. As vestes ou uniformes de Ilvermorny são azuis e cor de arando, ou cranberry em inglês. Essas cores são uma homenagem a Isolde e James. O azul era a cor favorita de Isolde, e ela inclusive queria ser da casa Corvinal quando era criança. A cor de cranberry ou arando, que é avermelhado, é em memória do amor de James por torta de cranberry. Todos os estudantes de Ilvermorny usam roupas presas por um nó górdio dourado em referência ao broche que Isolde encontrou nas ruínas da casa original de Ilvermorny. Se vocês estudassem na escola de magia americana, qual vocês acham que seria a sua casa? Serpente Chifruda, Pumaruna, Pukwudgie ou Pássaro Trovão? Deixem aí nos comentários que eu vou adorar interagir com vocês.